Você já teve aquela sensação de que alguma coisa não estava certa, mesmo sem você conseguir explicar o motivo? Ou sentiu que deveria fazer ou não fazer alguma coisa e depois percebeu que aquela sensação tinha fundamento? Mas afinal, de onde vem a intuição? É a voz da alma? É um sexto sentido? Ou é o nosso cérebro processando algumas informações antes mesmo da gente chegar a uma conclusão consciente? Hoje vamos olhar para essas possibilidades através da ciência e da espiritualidade. Intuição é aquela percepção que surge rapidamente, muitas vezes sem conseguirmos explicar exatamente de onde veio. É o famoso "eu não sei explicar, mas alguma coisa me diz que é isso". A ciência sugere que a intuição, em muitas situações, pode estar relacionada à capacidade do cérebro de reconhecer padrões rapidamente. O nosso cérebro recebe informações o tempo inteiro. Expressões faciais, tom de voz, comportamentos anteriores e detalhes do ambiente. Muitas dessas informações são processadas sem a gente ter consciência de muitas delas. Ou seja, o cérebro vai captando coisas, detalhes do ambiente, sentimentos que a gente leva, que a gente vai trazendo no decorrer da vida, no decorrer dos anos, de situações que a gente vai passando. Então o cérebro ele vai armazenando coisas e tem coisas que a gente nem sabe, nem percebe. E aí, em algum momento que a gente está vivendo no presente, às vezes a gente passa alguma situação que seja parecida com o que a gente já viveu, então ele associa as coisas. E o cérebro faz isso porque essa forma de ficar mantendo o mesmo padrão é como se ele estivesse nos mantendo seguro. Ele quer sempre nos manter seguro, nos manter ali num lugar onde que a gente já esteja acostumado. Então, aquilo que parece uma sensação inexplicável pode ser o nosso cérebro dizendo: eu reconheço esse padrão, eu já vivi isso antes, mais ou menos assim. Porém, a intuição não é infalível, mas existe um ponto muito importante: nem toda sensação é intuição. Medo, ansiedade, insegurança e experiências passadas também podem influenciar as nossas percepções. Às vezes pensamos: a minha intuição está dizendo para eu não fazer isso, mas muitas vezes pode ser o medo tentando nos proteger. E é como eu estava dizendo, às vezes a gente tem algumas sensações que é simplesmente porque veio aquele medo. A gente só tá com medo da situação, medo porque são situações parecidas com algo que a gente já viveu, e aí automaticamente é relacionado. Então aí a gente acha que tá intuindo para não fazer certas coisas, e é simplesmente uma forma de proteção mesmo do cérebro. E eu acredito que isso não acontece por mal, É simplesmente um sistema que quer proteger, que quer nos proteger. Porém, esse sistema que quer nos proteger muitas vezes nos trava e nos impede de viver, às vezes, até algo extraordinário na vida. Simplesmente porque a gente acredita que pode acontecer algo ruim. E para isso, eu tenho uma sugestão para fazer. É uma coisa que eu sempre faço. Eu tenho vivido eu tenho transformado a minha vida ao longo desses últimos tempos. E essa mudança está acontecendo muito dentro de mim. Eu estou vivendo uma fase, um momento de autoconhecimento profundo mesmo. De aquele assim, de olhar para mim mesmo sem vergonha, sem medo do que eu vou encontrar, de me reconhecer. Então, o que tem me ajudado bastante é fazer perguntas para mim mesmo. Então, sempre que vem alguma coisa, algum sentimento ou algo que possa me impedir de fazer, às vezes até de crescer, de dar um passo à frente, e vem aquele medo, aquela sensação de que isso não está certo, de que eu não deveria fazer isso, eu sempre me pergunto: isso é a minha intuição ou é o medo querendo me parar? Eu faço essa pergunta assim para mim mesma, mentalmente, ou às vezes eu até verbalizo. E ao fazer essa pergunta, a resposta ela vem.
ela vem na sua mente e às vezes ela vem de uma forma muito clara, você sente, é nítida a resposta. O nosso subconsciente faz isso. Porque uma coisa eu sempre digo e afirmo, o autoconhecimento é algo transformador. Não existe nada melhor do que você se conhecer, do que você reconhecer as suas sombras, reconhecer e acolher, sem julgamentos, porque nós somos seres humanos, aliás, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, ou seja, a gente tem defeitos e a gente tem qualidades. Então, a partir do momento que a gente se olha com verdade e a gente consegue acolher os defeitos da gente, é muito mais fácil conseguir dominar, ter as rédeas da situação, as rédeas da vida na própria mão. Eu costumo dizer que a partir do momento que a gente começa a se conhecer, a gente começa a ser senhora do nosso destino, senhor, né, do nosso destino. E isso é muito interessante. Então, o autoconhecimento é a base de tudo. Portanto, quanto mais a gente desenvolve o nosso autoconhecimento, mais a gente consegue identificar os padrões emocionais. Em muitas tradições espirituais, e aqui quando eu falo tradições espirituais, eu quero dizer que são as religiões, né? E em muitas religiões, as pessoas, cada um vê a intuição de uma forma. Algumas falam que é a voz da alma, algumas pessoas falam que é a voz de Deus, que Deus está falando comigo, né? E tá tudo bem, cada um ouve a voz da forma que acha que é melhor, da forma que ressoa mais com cada um. Porque cada um tem uma forma de viver, cada crença, cada coisa que você acreditar, se for para melhorar a sua vida, se for para trazer benefícios, se for para você viver em paz, com esperança, e se for para ter transformação boa, tudo é válido. Eu acredito nisso, né? Porque tudo que é bom, tudo que for para evolução, que for para evoluir, é sempre muito bem-vindo na vida da gente. E cada religião tem aí o seu processo, a sua forma, né, de levar as coisas, de trazer conhecimento para cada um, de acordo com o que a pessoa vivencia no dia a dia, na própria vida. E aí, muitas pessoas procuram a religião para ter essa transformação, para buscar realmente mudar, para tentar se livrar de coisas, de atitudes, sentimentos e vícios e padrão de vida que não tá legal. Então algumas pessoas vai lá para dentro vai procurar ajuda onde acha melhor. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? A gente tem que realmente buscar mesmo maneira de melhorar, desde que seja coisas boas, desde que vai trazer, né, melhorias para a vida. E ter essa conexão com Deus, com o universo, com essa força maravilhosa aí, com a espiritualidade, não tem algo melhor, né, para que a gente possa crescer, evoluir. E eu acredito que a intuição é a voz de Deus, é a voz da alma. Eu acredito muito nessas coisas. Só que é como eu disse, existem padrões, né, que precisa Só que a gente também precisa aprender a diferenciar a intuição desses padrões, né? Que é de coisas que a gente viveu e que o cérebro às vezes fica tentando fazer a gente, que às vezes lembrar para poder a gente permanecer parada, né? Para poder a gente permanecer seguro. Então, a espiritualidade e a ciência, para mim, elas caminham juntas nessa mudança. Elas podem caminhar juntas e a gente estudando e aprendendo sobre as duas coisas, a gente consegue sim ter uma transformação de vida. Porque a ciência procura evidências observáveis e testáveis. A espiritualidade trabalha com experiências subjetivas, crenças e percepções sobre a existência. Ou seja, a espiritualidade e a ciência com certeza abrem caminhos. Quando você aprende, começa a estudar, abre caminhos. E sobre a espiritualidade, você vai estudar e vai viver aquela que mais se adequa com a sua forma, que mais se adequa para que você seja livre, para que você seja feliz. Porque para mim, a religião é aquela que te liberta, é aquela que te deixa livre.
E ser livre é aquilo entre você poder escolher. Tudo está aqui à sua disposição, mas você sabe exatamente o que é bom e o que não é para você. E podemos conhecer os dois caminhos, com respeito. E aí você deve estar pensando, como eu também pensei quando eu comecei a estudar sobre isso, sobre a intuição e sobre o que a ciência fala e sobre o que a espiritualidade ensina. Porque existe esse padrão em que a gente pode estar sendo protegido pelo cérebro. Como que eu vou saber se é uma intuição? E como ouvir melhor a intuição? Ou como posso confiar mais na minha intuição? E o primeiro passo e a primeira dica é não confiar cegamente na sua sensação, naquele sentimento que você tem de que deve ou não deve fazer alguma coisa. Que às vezes a sua intuição, aquele sentimento vai te levar a fazer algo que você não deve ou deixar de fazer algo que deve. Então, nesse momento é a hora que vem a parte principal, né? Que é o autoconhecimento, que a gente até já falou. E que vale a pena ser repetido, sim, várias vezes. É muito importante se autoconhecer. Quando sentir algo muito forte, pare por alguns segundos e se pergunte: o que exatamente estou percebendo? Existe algo concreto sustentando essa sensação? Isso parece intuição ou parece medo? Respire e observe. E, se possível, dê um tempo para que as novas informações apareçam. Assim, você começa a diferenciar uma percepção consciente de uma reação emocional. Talvez, em muitas situações, seja o nosso cérebro reconhecendo padrões que ainda não conseguimos explicar conscientemente. Para quem acredita na espiritualidade, essa experiência também pode ter um significado mais profundo. E talvez a pergunta mais interessante não seja escolher um lado, mas aprender a observar a nossa própria mente e a nossa própria consciência. Porque nem toda sensação é uma verdade. Às vezes é o cérebro reconhecendo um padrão ou uma emoção e tentando nos proteger. E o autoconhecimento nos ajuda justamente a perceber as diferenças. E eu quero te deixar uma pergunta. Você já teve uma intuição que depois se confirmou? Me conte aqui nos comentários. Eu sou Selma Fernandes e eu acredito que a mudança começa dentro de você. E se faz sentido para você, se inscreve no canal, curte, compartilha e caminha comigo nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Eu sou muito grata por você ter chegado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!